Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast É de Degrau em Degrau, onde a gente convida mulheres super empreendedoras, super inspiradoras, que a gente admira muito a carreira e que tem uma carreira de sucesso, para a gente conversar, para bater um papo bem informal, para a gente conhecer a história melhor dela, para vocês conhecerem. E hoje a convidada é muito especial. Ela é uma mulher cheia de estilo, um dos estilos mais marcantes aqui do nosso Ceará. Ela leva o nosso Ceará para o Brasil e para o mundo, né, Tice? Ela tem um estilo único, ela é uma das pioneiras no mercado de influenciadora digital. Tem muito aqui a dividir com a gente. E é um prazer enorme, Paulinha. Oi! Prazer, Paulinha, te receber aqui na nossa casa, Lesalis, para esse bate-papo super especial. Prazer é meu, gente. Minha primeira vez em podcast com vocês. Que Estou bom, muito feliz que a gente honra, poder conversar Paulinha. e dividir um pouquinho da nossa história. Que bom, prazer enorme pra gente também. Poder conhecer um pouquinho mais da tua história, né? Porque a gente já acompanha aí tua história desde o comecinho, né? E a gente já conhece um pouco, mas a gente quer que você conte um pouco mais. Vamos também dividir para com quem todo ainda mundo, né? não conhece. Fala pra gente um pouco de como é que começou lá atrás, né? Você começou modelando. Eu lembro demais da Paulinha modelando quando a gente era adolescente, né, Paulinha? Antes Verdade. mesmo de começar a trabalhar de fato com moda. Conta lá do comecinho como é que foi e como é que foram esses teus primeiros passos. Eu acho que se eu fosse falar assim do começo, a minha paixão por moda, comunicação, ela vem desde criança. Nós somos 3 mulheres, eu sou a mais nova. E eu sempre demonstrei amar comunicação, moda. Eu estava sempre no espelho, fazendo caras e bocas. E eu já dizia que queria trabalhar na televisão, e que eu queria trabalhar como modelo. E sempre tive uma personalidade muito forte, muito única. Sempre assim, acreditei. Sabe aquela coisa assim, o segredo? As coisas que eu sonhei, eu sempre acreditei que eu ia conquistar. E eu sigo assim até hoje. Então, nessa trajetória, ainda adolescente, nos meus, acho que 15 para 16 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar numa TV. Só que antes disso, calma, vamos voltar que eu me perdi. Tu começou modelando também, modelando, né? gente, vocês estão sabendo mais que eu. Tá, então vamos lá. Como eu ia dizendo, né, eu sempre amei comunicação, moda, e eu queria trabalhar como modelo, tinha esse sonho. Eu acho que com uns 12 para 13 anos, eu fiz o meu primeiro editorial, na época na Elite, que tinha aqui em Fortaleza. Dizer, tu deve ter feito o curso da Fiz Elite. o curso que eu da fiz Elite, também, claro. E todo mundo fazia, Fiz o curso né? da Elite, fiz o meu primeiro editorial. Aí acho que é depois, incrível. no final do curso, eles faziam o editorial, né? Fazia o editorial. E assim, eu acho que antes disso, ainda novinha, eu cheguei a fazer um outro editorial com uma empresa, mas era uma empresa assim, meio. Foi até charlatão, saiu levando o dinheiro de todas as meninas. Sabe aquela coisa assim, a gente com um sonho, e era tudo mal furada. Pagaram isso acontecia o book demais, e ele né? não fez. Pagamos o book e ele sumiu. O meu foi o único que ele entregou. E aí eu fiz o curso da Elite. Toda aquela coisa de desfilar, e eu acho que é incrível, né? E Porque eles você acaba. ensinavam a gente a desfilar com o Gente, era uma coisa. caderninho. Com um caderninho na cabeça, desfilando, E bem ensinava boas linda. maneiras Boas também. maneiras. Era tipo uma aula de etiqueta, boas Exatamente. maneiras. E o Rayane, ela sabe desfilar, viu? Não, mas a minha carreira começou entrando lá na Elite Moda. Nesse curso, aliás. E aí eu fiz esse curso, fiz o book e depois começaram a surgir alguns trabalhos. Fiz trabalhos junto com o Cláudio Silveira, que é um amigo queridíssimo, que está à frente levando o nosso Ceará, o nome do nosso Ceará, com a moda autoral, né, para o Brasil inteiro. Acho que é um grande orgulho nosso. Eu pude desfilar no Dragão, que na época ainda se chamava Dragão Fashion. Fiz vários trabalhos. Eu sempre fui uma pessoa com muita vontade de vencer na vida. Então, eu sempre gostei de trabalhar. E o que aparecia, eu trabalhava. Eu passei a morar sozinha, muito nova, aqui em Fortaleza. A minha irmã mais velha foi embora para fazer faculdade de medicina, ficou eu e a minha irmã do meio, e os meus pais voltaram para o interior. E assim, a gente tinha uma condição de vida bacana, mas não era nada com muito luxo. O meu pai alugou um apartamento para a gente perto da escola. Todas as contas do apartamento elas estavam pagas. A gente tinha uma pessoa que ajudava a gente na casa. A gente tinha todas as contas pagas. Mas a minha mesada era uma mesada, assim, naquela época, de, sei lá, R$150. Era a minha mesada, que na verdade não era mesada, era para eu lanchar na escola. Só que aí eu não lanchava, né? Eu guardava. Então, eu sempre tive muito isso. Eu guardava, eu fazia coisas para vender, eu fazia bijuterias e eu vendia na escola.
eu maquiava as minhas amigas. Eu sempre fui muito desenrolada. Pra ganhar um extra. Pra ganhar o meu dinheiro. Já ganhava dinheiro modelando também, né? Ganhava o dinheiro modelando, ganhava dinheiro com essas outras coisas que eu ia, vendia biju, maquiava as meninas. E aí eu comprava as minhas coisas. Eu sempre quis muito ser independente, sempre batalhei muito pela minha independência e eu nunca fui de pedir as coisas para os meus pais, assim, eu achava que eles já me davam muito, que era muito esforço, né, deixar a gente aqui morando sozinha e bancar tudo para eu ficar pedindo roupa, maquiagens. Então eu trabalhava para conseguir minhas coisas. Já fazia faculdade fora, então ainda tinha também. Ainda tinha um os outro custos gasto. Dela lá, né? Exato. Certeza, então, né? assim, eu queria ter as coisas, mas eu não queria pedir pelas coisas. E também a minha mãe largou toda a carreira dela para cuidar da gente. O que eu acho que é incrível, mas não era o que eu queria. Quando eu via a situação, eu falei assim, eu quero ter a minha independência, eu quero crescer pelas minhas pernas, eu quero conquistar os meus sonhos. Então, eu sempre fui muito trabalhadora, sempre fui assim, de arregaçar as mangas. Se aparecesse, olha, não é desfile, vai ser um showroom, você vai ficar na porta fazendo recepção, topo tudo. Lá. Então, sempre, sabe, fui muito de trabalhar. E aí comecei a trabalhar como modelo, já gostava de comunicação. E na época surgiu um concurso da TV União, vocês lembram? Lembro da TV União, jovem de cara e de coração. Frente da TV União. E aí eu falei assim, esse concurso é pra mim, eu vou me inscrever. E aí era tipo parecido com a MTV, né? Que Era ficava estilo MTV. apresentando. Nessa época eu tinha uns 15 para 16 anos. Na época, quem trabalhava lá como VJ era a Natália Nara, que depois entrou no Big Brother e tal. E aí eu fiz todo o concurso, passei, apresentei durante um tempo o programa. E era muito engraçado. E foi, assim, muito enriquecedor, porque era um programa ao vivo. Acho que era 1 hora por dia, ou era 40 minutos. O TP era um TP manual. Vocês sabem o que é um TP manual? Sei o que é TP que vai passando Sim, mas imagina o manual. Era assim, papel. a gente escrevia o que a gente ia falar, as músicas que a gente ia pedir, e aí era impresso num papel que passava numa tela, uma pessoa tinha que estar lá na mão, passando, e aparecia na televisão. Só que a pessoa tinha que acompanhar a minha fala, né? velocidade para ela ir né? passando. Às vezes a pessoa passava rápido demais, ou ela se distraía e eu ficava lá na frente ao vivo. Ou seja, uma grande escola, né? Uma grande escola, foi super engraçado. Eu acho que se a gente tivesse esses vídeos hoje, porque naquela época a gente não guardava, né? Não colocava no YouTube, ia ser hilário. E aí, quando eu entrei lá, eu falei assim, cara, é isso que eu gosto. É essa emoção, é entrar sem saber muito o que vai acontecer, é isso que eu quero, vou fazer jornalismo e tal, quero trabalhar com comunicação, apesar de já amar moda, né? Foi como se fosse assim, a primeira descoberta, comunicação. Aí eu entrei na faculdade de jornalismo, logo nos primeiros semestres eu fui trabalhar na TV Diário, que foi uma outra grande escola que faz parte do sistema Verdes Mares. Eu acho que lá é incrível porque você aprende de tudo. Você tem que fazer um pouco de tudo. Legal. Então lá eu fiz produção, eu fazia produção de programas. Era um programa de moda já, né? Lá. Não era de moda não? ainda. Eu entrei na parte do jornalismo, entrei como produtora. Tá. Então eu fazia produção de alguns Os jornalistas, né? para os jornalistas ou para programas que existiam dentro da TV Diário. Dentre isso, eu também fiz matérias. Teve um dia que foi muito engraçado, porque faltou um apresentador. E aí eles me colocaram para apresentar. E era Bom Dia Caminhoneiro. Mentira! Bom Dia Caminhoneiro. Às 5 da manhã. Bom dia, caminhoneiro. E aí, assim, a parte que eu amava era a parte mais de comunicação, não era a parte de jornalismo. E aos poucos, assim, porque você não chega assim, oi, aqui eu gosto de comunicação. Eu queria ir para a parte de comunicação. Você primeiro passa por tudo, né? E aí eu fui caminhando para a parte de comunicação, fiz parte de um programa onde eu abordava, meu tema era sobre moda. Então, eu entrevistava estilistas, a gente falava sobre um assunto que eu amava. Falei, cara, é isso que eu quero. É moda, é comunicação, aqui é o meu caminho. Mas eu sentia que eu precisava ter mais embasamento sobre moda para eu poder estar ali. Nessa época, eu fui morar um tempo fora, em Salamanca, com o Felipe. Foi nosso primeiro test drive. A gente morou 6 meses em Salamanca, na Espanha. Eu tranquei a faculdade de jornalismo. E, na volta, eu falei, quer saber? Eu acho que, para eu trabalhar como apresentadora, é mais importante eu ir para a moda, que é aquilo que eu amo, e eu juntar as duas coisas. Nessa época, não tinha ainda nada desse cenário de influenciadora, não de existia, blogueira, nada. Não, né? ainda não existia. E aí, eu
quando eu voltei, eu entrei na faculdade de moda, tranquei o jornalismo com aquilo. Não, eu vou trancar. Faltava, tipo, acho que um semestre e meio, sei lá, um ano no máximo. Falei, vou trancar, vou fazer moda e aí depois eu volto. Só que acaba que depois você não consegue voltar, porque daí a vida vai caminhando, né? Eu entrei na faculdade de moda, eu trabalhei como estilista. E aí é que tá a parte de onde é que eu entrei para o universo digital, de digital influencer, blog. Porque ainda teve essa parte que tu fez faculdade e trabalhou para algumas Fiz marcas faculdade daqui, de né? moda, trabalhei como estilista né? para algumas Verdade. marcas Aí tu daqui. terminou, chegou a terminar a faculdade Terminei, de moda? me formei em moda, fiz cursos fora de... tipo personal stylist, de image consulting, que era de consultoria de imagem, né? Que na época devia ser algo bem novo, Foi, né? foi bem incrível esse curso. Mas era mais para mim, para eu conseguir entender e para eu conseguir também comunicar. Mas a parte do blog, eu já trabalhava numa empresa como estilista e a minha casa era o Point. Eu sempre morei só, né? Como eu disse pra vocês. Toda vida que a gente tinha algum evento, alguma festa, todas as amigas queriam ir pra minha casa. Porque eu chegava, eu arrumava todo mundo, entendeu? As meninas chegavam e falavam assim, você não vai assim com essa roupa, não. Não, vem cá, vamos trocar essa roupa. Coloca isso aqui, meu. Amavam se arrumar na minha casa também, Gente, Paulinha. eu emprestava tudo pra todo mundo. As meninas chegavam e falavam, amiga, não, olha, essa roupa não tá... Assim, você tá linda. Mas essa pode ficar melhor. Vem cá que eu vou te emprestar uma roupa minha. Aí eu trocava. Não, deixa eu fazer teu cabelo. Aí eu fazia o cabelo, aí eu maquiava. Até o cabelo, Paulinha. Fazia maquiagem, trocava a roupa das amigas. Então, todo mundo queria ir lá pra casa, porque era uma farra. E a gente se arrumava todo mundo junto. Eu arrumava todo mundo, emprestava pra todo mundo as roupas. E aí uma amiga falou assim, cara, é tão incrível o teu olhar, né? E assim, tu tem tanta coisa a compartilhar, tanta dica legal. Acho que você deveria ter um blog. E eu fiquei assim, um blog? Será? Ai, mas já tem tanto blog mostrando o look do dia. Eu não queria fazer uma coisa igual a todo mundo. Eu queria fazer alguma coisa diferente. E aí, eu resolvi me juntar com duas amigas, a Rafa Eleutério, que é fotógrafa, e que era da minha sala na escola, nós éramos amigas de escola. A Rafa sempre quis ser fotógrafa e eu modelo, ela me fotografava, e a gente fingia que ia estudar, tá tudo certo. E aí a gente teve a ideia de criar esse blog, mas não era um blog de look do dia. Tinha outra também, eram três, e tinha a Luísa, que na época fazia publicidade. Então, assim, resolvemos juntar as três potências de cada uma pra gente montar o blog. Só que a gente não queria fazer um blog de look do dia, a gente queria uma coisa diferente. Aí a gente ficou, cara, o que a gente pode fazer? Pensando à frente, né? Querendo trazer uma coisa nova. Eu falei, Rafa, você é fotógrafa, já está super caminhando bem, eu amo moda, eu acho que isso aqui seria um laboratório para a gente. Você já tem o seu trabalho, eu também tenho o meu, eu quero que seja um espaço criativo, onde a gente vai produzir os nossos conteúdos livremente, aquilo que a gente quiser criar. Então, a gente vai fazer editoriais. Sem cobrança, né? Sem cobrança, sem cliente, era uma coisa para a gente. Era realmente como se fosse um laboratório experimental. E como hobby, né? Também. Como hobby, porque nós já tínhamos a nossa fonte de renda, né? Eu trabalhava, a Rafa também, a Lu também. E aí a gente pensava num tema, qual vai ser esse tema do nosso editorial? E aí eu usava as minhas peças que eu tinha para fazer o styling, a gente convidava alguém para maquiar. E a gente começou a clicar. Nisso, surgiram clientes, os primeiros clientes que falaram assim, opa, isso aqui é legal, a gente quer fazer um editorial com vocês. O primeiro cliente que surgiu, um deles, e que eu tenho eles até hoje, é a Laço. A Laço está comigo, assim, acho que desde o comecinho. Joiola também, desde o comecinho. Acho que foi nossa primeira cliente, na verdade, foi a Joiola. E aí a gente viu, poxa, que legal, a gente pode realmente, né, fazer um trabalho bacana com as marcas, desenvolver em conjunto, ver o que vocês trouxeram da coleção, o que vocês querem comunicar. E aí a gente ia pensando em todo esse brainstorm de pensar qual seria... Aí vocês montavam todo o editorial, a gente montava tudo. O a gente briefing pensava era todo de vocês. em qual ia ser o local, se ia ser em estúdio, se ia ser então, externa. desde o começo já começou uma coisa diferente, né? Já começou sempre diferente. Pensando pro lado mais vanguardistas, né? Mais criativa, exato, né? E aí, assim, eu acho que quando a gente começou a colocar isso sem ter nenhum cliente específico, foi muito livre. Então, as marcas que olharam, falaram assim, eu acho que isso aqui pode ser legal, né? Acho que a gente vai se juntar e vai dar alguma coisa legal. E aí, nós começamos a fazer o blog, então, nesse sentido de editorial. Na época, eu falei assim, Rafa, a gente pode fotografar isso aqui fora. A gente pode juntar alguns clientes que a gente tem aqui que no compete, né? A gente pega uma marca de acessórios, uma marca de beachwear, uma marca de look. A gente junta, a gente vai conseguir diluir esse valor,
vamos viajar para fora e vamos entregar um editorial fora. E aí foi que surgiu a nossa primeira, assim... Qual foi a primeira viagem de vocês? Pra onde foi? Gente, preciso dizer que a minha cabeça, ela não lembra muito as Mais coisas. uma que marcou muito. A história de vocês. Dessas primeiras, né? Londres. Nós fotografamos Londres para Miss Mano. Fotografamos em Barcelona para R do Sol. Fotografamos no Chile. Marrocos, eu acho. Também. Fotografamos no Marrocos. Fotografamos já para Meia Sola. A gente fotografou para Meia Sola em Paris. E aí a gente começou a ver que a gente também podia fazer além. A gente entrava em contato com as agências de modelo do país que a gente fosse escolher, porque para cada marca a gente escolhia um país. Tipo, se a Meia Sola foi em Paris, nós não vamos fazer, digamos, Les Alis em Paris. Les Alis a gente vai fazer em Barcelona. E aí a gente viu que poderia ficar muito massivo se todas as campanhas fossem o meu rosto. Aí a gente pensou em contratar modelos. Então, a gente ia atrás das agências, a gente pegava um casting, a gente batia com a marca, qual era o modelo que mais se encaixava. Eu maquiava, eu fazia o cabelo. A gente se trocava no meio da rua. Paulinha, vocês foram das primeiras a fazerem isso, né? Sim. Depois começou a ficar muito comum, né? Depois eu acho que... Assim, mas vocês foram realmente uma das primeiras a apostarem nesse formato, né? Isso sim, eu acho que nós fomos bem pioneiras. E quem acompanhava, acho que pensava assim, nossa, deve ser incrível viajar, que luxo. Mas a gente viajava assim, a gente saía na rua com malas de coisas, éramos só nós, então a gente tinha que se trocar no meio da rua, era a gente fazendo pose, o povo passando, a gente fazendo as poses cheias de coisas, que ainda é hoje assim, né? As influenciadoras, roupa, né? A gente vê aqueles vídeos incríveis, mas a gente não sabe o que passa por trás do backstage para aquilo acontecer, né? E aí foi crescendo, eu acabei tendo que me desligar da marca que eu trabalhava como estilista, porque foi tomando meu tempo. Eu tive um medo muito grande se eu ia realmente enveredar para esse lado, porque eu trabalhava, tinha um fixo, uma segurança, e eu ia para um lado onde era um mundo novo. Como é que foi essa virada de chave? De tu realmente ter essa coragem, né? De sair da tua zona de conforto, né? Porque tu estava ali construindo... a tua carreira, né, como estilista, com o que tu tinha estudado, e aí disse, não, agora eu quero apostar realmente nisso aqui que eu acredito, né, acredito que você já estava ganhando dinheiro com isso, né, de alguma maneira. Como foi essa virada de chave para ti? Eu acho que assim, não era uma coisa fixa, não era todo mês que eu ganhava esse dinheiro, mas eu via que ali tinha uma oportunidade de um mercado que estava iniciando e que eu tinha muito a crescer ali. Então, eu não pensei em não fazer. Eu acho que eu tenho muito isso. Assim, eu enxerguei, vi que era uma oportunidade, que era um mercado que ia crescer, porque poucas pessoas faziam. E a gente tem muita marca. A gente tem muita marca para comunicar, para mostrar. Principalmente aqui no Ceará, né, Paulinha? Principalmente aqui no Ceará. No Ceará, eu acho que meus maiores clientes, eles estão aqui no Ceará. O mercado de moda aqui é muito forte, né? Exatamente. E moda autoral. A nossa moda é linda, a nossa moda é incrível. Eu visto a camisa mesmo das marcas cearenses, das marcas locais, das marcas autorais. Eu acho que a gente tem muito a mostrar e a compartilhar com o Brasil. Eu tenho muito orgulho de ser cearense e de levar a nossa moda. E eu acho que o Brasil inteiro virou os olhos para a gente, sabe? Nordeste, puderam ver a capacidade que a gente tem produtiva, o quanto a gente é criativo, o quanto a gente tem uma ligação com as nossas raízes. E isso é transmitido nas coleções. É muito lindo, eu acho que gente. também mudou um pouco essa visão do regionalismo, né? Aquele regionalismo que se vendia do Nordeste mais pesado, mais caricato, né? E hoje a gente consegue... Assim, o Brasil vê, né, a nossa moda assim, de uma maneira mais sofisticada, né? Não tem mais aquele pouco de preconceito que existia antigamente, né? Existia. Hoje acho que a gente já quebrou muito essas barreiras, até não só para a moda autoral em si, mas para o mercado como um todo de moda. Eu acho que hoje, quando a gente fala que é uma marca cearense, as pessoas... sério? Eu lembro que quando a gente começou vendendo atacado, né? E eu ia visitando as lojas, né? Visitando lá, batendo na porta para mostrar nosso produto. E elas só vendiam marcas de São Paulo. Assim, elas não vendiam, realmente não tinham marcas, as multimarcas, né, que eu visitava, não tinham marcas daqui do Ceará. E aí eu ia conquistando, eu já trazia o produto, né, na malinha, então elas já viam, gostavam, e aí eu fui conquistando aos poucos. Mas isso mudou muito, mas muito mesmo. Hoje em dia, a maioria das
multimarcas, marcas que a gente trabalha ainda no atacado, não só aqui em Fortaleza, como no interior, no Nordeste como um todo, elas trabalham praticamente só com marcas daqui. E aí daqui. começa a acontecer o caminho inverso, elas nem vão mais para São Paulo. Começa a acontecer o caminho inverso. As marcas, as multimarcas que procurando querem, exatamente. E muitas marcas também trabalham sob pedido. Né? Então, assim, você faz o pedido para daqui 1, 2 meses você receber a sua mercadoria. Hoje a moda está muito fast fashion, né? Você compra e já quer receber imediatamente. Então, a gente também foi aqui no Ceará. A gente foi bem nessa pegada pioneira. de trazer esse pronta entrega, né? Mas, de fato, hoje é muito mais fácil a gente chegar, né, no Brasil inteiro, até pelas redes sociais. A gente consegue mostrar quem é a marca, o que a gente é, né, de fato. E a gente tem muito mais credibilidade. Como aqui mesmo, assim, primeiro eu acho que a gente venceu até a barreira daqui, né? Dos próprios nordestinos. E aí hoje a gente consegue ir para o Brasil inteiro e graças a Deus hoje é muito mais fácil você se comunicar. É verdade. Né? Você chegar longe é bem mais fácil do que era antigamente, né? Que a gente eu não acho tinha também o que poder das redes voltando sociais. assim para essa moda autoral que a gente tem muito, que é o manual, o handmade, o one of a kind. Eu acho que a gente passou por um processo, principalmente pós-pandemia, onde as pessoas valorizaram muito mais aquele mercado, aquele produto que ele é feito à mão. Por quem é feito, né? Como é feito. E também saber toda a cadeia produtiva, né? Quem é feito, como essa pessoa está recebendo, como eu estou impactando na vida dessa pessoa. Os e também o quanto da marca, eu né? tenho uma peça que é única. Se a gente vê... recentemente, na minha última viagem, eu comprei uma bolsa da Fendi, que ela é uma tela de bordado, e ela vem numa caixa com todas as linhas para você fazer a sua própria bolsa. Então, você vai produzir uma Fendi que ela é só sua. Ela é única. Imagina isso. Então, assim, as grandes marcas, elas viram que as pessoas não querem apenas ter uma bolsa da Fendi. Elas querem ter uma bolsa da Fendi que ela é única. E você vai bordar com aquilo que te representa. Essa peça, eu paquerava muito com ela. Já tinha buscado em outras lojas e não achava. E aí, quando eu estava na última viagem, agora na Suíça, eu fui na loja e falei assim, tem aquela peça e tal? Ela é uma tela de bordado ponto cruz, ela é toda inteira na peça. Ela vem com dedalzinho, com as agulhas e com todas as linhas. E eu convidei um artista local que trabalha com bordado, Mário Sanders, que até ele expôs na Unifoplástica. E eu passei para ele, a gente montou um café, eu conversei com ele, falei que eu queria muito que a bolsa tivesse as minhas origens, que fosse uma bolsa que representasse o Nordeste, que representasse o Ceará, que eu amava o sol, que eu amava ver o nascer do sol, que eu amava ver o pôr do sol, que o nosso mar. Então, assim, a gente teve essa conversa. Ele me mandou várias opções, um brief com as nossas carnaúbas, com o mar, com os nossos pescadores. Então, assim, vocês não fazem ideia. Ficou pronta já? Ele tá bordando e me mandando. Compartilha depois com a gente, compartilhar. Paulinha. E é uma baguete, que é o clássico da Fendi, né? E tá incrível, assim, eu olho e eu me emociono, porque foi uma coisa que a gente conversou, é uma coisa que tem muito da minha identidade e é único. Então, é isso que as marcas hoje estão percebendo, né? Que as pessoas não querem... E até as grandes marcas conseguem encontrar uma maneira, né? De trazer esse produto único, né? Exato. Incrível. Tanto é que aquelas marcas super fast fashion, que a gente apostava que aquilo ia durar pela vida inteira, a gente tem casos aqui que vieram para Fortaleza e que não se sustentaram. Que não deram certo, porque é muito engraçado o mercado, né? As pessoas não querem mais essa coisa que ela é feita e descartada, assim. Eu quero uma coisa que ela tem... E não só que ela é feita e descartável, também é muito legal você saber quem fez. Exatamente. Quem tá por trás, né? Como isso é produzido. Os bastidores, né? Os bastidores da moda consciente, né? Eu acho e que a gente precisa ter essa preocupação. Admirar, né, ali, quem tá atrás daquela marca, quem faz aquilo ali, querer consumir aquilo não só porque é bonito, né? Porque roupa, na verdade... Né? Ela tem em todo canto. Eu acho né? que hoje as empresas que não se preocupam com o ESG, né? Não se preocupam em ter, principalmente o S, que é a sustentabilidade na sua empresa, o consumidor ele não quer, porque ele quer saber se você se preocupa com o outro, o que você está fazendo, né? Dentro da sua marca. Não quer simplesmente comprar por comprar barato por comprar barato. Exatamente. E eu acho que isso acaba mudando em toda a nossa cadeia. E é aí que eu acho que a nossa moda local e a nossa moda autoral ganha mais força. E a gente tem que vestir a nossa camisa, tem que dar a mão um ao outro, sabe? E levar o que a gente tem para o Brasil e mostrar o que a gente tem. E para o mundo. E para o mundo, exatamente. Levando com muita maestria, né? Eu acho que hoje você você trabalha no F-Hits, né? Que é uma plataforma nacional que te dá essa oportunidade, e não só por conta disso, né? Você já passou aí
como é que diz? Da barreira, nem da barreira, né? Você já atravessou, né, o Ceará e o Nordeste, já está no Brasil. Não só leva a nossa moda para o Brasil, como eu acho que você traz o seu olhar muito único, né, seu, de marcas internacionais, de marcas nacionais. Não tem como você bater o olho numa produção sua, nem que você não esteja lá com o seu rostinho, que a gente não saiba o que foi a Paulinha. E eu acho isso especial, porque assim, acho que por muito tempo a gente imaginava assim, eu preciso sair de Fortaleza, do Ceará, para eu crescer. Eu preciso me mudar para São Paulo para eu crescer. Eu preciso estar em São Paulo para ser vista. Eu preciso estar em São Paulo para que as marcas nacionais e internacionais queiram trabalhar comigo. Você é um exemplo de que não precisa, né? Eu acho que a gente constrói a nossa identidade, o nosso DNA. Eu acho que é step by step, como vocês falam aqui. Eu acho que é um trabalho de formiguinha. O meu trabalho ele é de formiguinha mesmo. E a gente chega lá. O degrau ele é infinito. Então, assim, eu estou sempre subindo, não tenho pressa. Alguns momentos eu acho que a gente precisa dar alguns passos para trás. Para poder esperar, para a gente poder saber qual é a hora esperar certa o momento de dar certo, aquele passo, né? sabe? Porque senão a gente pode pisar no nosso pé. Muitas vezes eu acho que eu poderia ter um faturamento muito maior se eu trabalhasse com algumas marcas que eu não tenho tanta identidade. Então, eu sempre tive muito cuidado com isso. E nisso eu acho importante também falar que dentro do meu casamento, que é uma parceria, o Felipe é um cara que sempre acreditou no meu trabalho. Assim, eu saía para trabalhar, fazer trabalhos, ele brilha os olhos, ele tem orgulho do que eu faço. E quando ele eu sempre comecei, te apoiou, né? Sempre me apoiou. Quando eu comecei, não era visto como um trabalho, né? Com certeza, era muito e a moda ainda é vista como uma É. coisa fútil para algumas pessoas. Então, assim, eu tive o apoio dele. E também o fato de ter uma condição financeira mais favorável, né, com bons privilégios, isso também me ajudava a escolher as marcas, né? Escolher marcas que realmente eu tinha identidade. Que eu entendo que muitas pessoas que estão começando e que têm ali suas contas fixas para pagar, às vezes elas não conseguem fazer isso. É difícil. Mas com o tempo você vai conseguindo achar esse equilíbrio. Se você tiver essa visão de onde você quer chegar, né? Eu acho que dá para você parar de olhar tanto pro dia só de amanhã, né? Porque, sem dúvidas, a construção a médio e longo prazo ela é muito mais importante, né? Exatamente. Eu quero construir algo para hoje, ou né? quero construir para amanhã. Ou eu quero construir para amanhã a minha Exatamente. carreira. Então, isso aí é um privilégio que você tem, mas é algo muito importante. É uma coisa que eu acho que todos, assim, não, óbvio que isso vai para qualquer tipo de profissão. Né? As escolhas que você faz. Até aqui, se chega um cliente que quer comprar, eu não acho tão interessante, mas eu estou precisando faturar para amanhã. Quantas vezes eu disse, não dá, ou então eu já vendo para uma pessoa do lado. Não é só para o mundo na moda, né? Mas a gente ter esse olhar de onde a gente quer chegar, né? Para que a gente precise abdicar de algumas coisas, eu acho muito importante. Porque no final das contas, você está ali construindo a sua carreira, e aí, às vezes, você vai se perder, né? E vai ter ganho por um tempo. Vai ter sido muito bom para você por um tempo, mas você não vai conseguir se perdurar. E com certeza no teu mercado as coisas mudam muito rápido, né, Paulinha? Não dá para você ficar dizendo, ai, que chato, que agora tá na moda vídeo, eu vou ter que fazer, né? Não, tem que fazer. A gente tem que fazer, né? A mesma coisa. A gente estava falando aqui antes, né? Que a gente que é empresária também tem que apresentar podcast, tem que fazer vídeo, tem que fazer live, tem que fazer foto. É engraçado porque, assim, antigamente, as donas das marcas, elas não apareciam tanto, né? E a gente vê o quanto isso impacta. Vocês são influenciadoras. Vocês são as maiores influenciadoras da marca de vocês. Porque a marca de vocês, ela leva o rosto de vocês. Então, eu tenho certeza que quando vocês vestem algo, quando vocês aparecem gravando algo, as clientes, elas se identificam. Sim, e elas querem. Sem dúvidas. Então, realmente, vocês precisam... Existe aquela credibilidade, né? A credibilidade que você passa. Vocês precisam dar rosto à Les Alice. E vocês são o rosto da Les Alice. E ninguém melhor do que a gente para falar das nossas peças, né? Exatamente. Então, assim, conhecer mais do que a Les Alice, né? Mas é isso, eu acho muito importante, realmente. E a gente vê isso muito claro no teu trabalho. Essa visão, realmente, de longo prazo, de escolher o que você vai fazer, ser fiel ao que você acredita, ao seu estilo, né? à sua identidade. Né? Isso, no fim das contas, é o que faz mais a diferença. É o que faz diferença. Né? Porque depois, assim, digamos, o influenciadora pode ter 10, 15, 20, 50... um mercado que está em ascensão, né? Que ainda tem muito a crescer. Sim. Né? Ele vai mudando e eu acho que é muito importante vocês irem acompanhando. Né? E eu acho que você consegue acompanhar aí lindamente, com muita maestria, sempre se adaptando e entregando conteúdo que
não é nem que a marca está pedindo, porque a marca pede o que o cliente está querendo consumir, né? Mas é o que o cliente está querendo consumir. Na verdade, assim, eu acho que muitas pessoas têm dúvida de como é que acontece, né? Eu acho que dentro do meu trabalho, eu gosto sempre de fazer trabalhos autorais, que são aqueles trabalhos que realmente eu posso colocar mais da minha parte artística para fora. Porque eu amo produção, eu amo pensar em styling, eu amo pensar no cenário. Se for preciso levar todas as coisas da minha casa para montar um cenário, eu faço, eu não meço esforços. Eu gosto de toda essa parte, até produzir o conteúdo. Eu gosto de estar perto do fotógrafo. Eu pesquiso referências quando eu vou fazer editoriais. Então, eu tenho referências de como é que seria a luz, qual seria a cartela de cores que a gente vai trabalhar, quais são o acting que a gente vai fazer para esse autoral, quais são as poses. Então, assim, eu já chego meio que munida dessas informações que eu mesmo pesquiso para fazer o meu trabalho autoral. E o meu trabalho autoral, ele é a minha vitrine. Porque é com ele que os clientes conseguem ver e dizer, cara, que legal. É legal isso que ela sabe fazer. Porque às vezes... É a mesma coisa que você fazia lá no blog. Que eu fazia lá atrás. Só que às vezes, assim, entende que quando eu trabalho com um cliente grande, um cliente nacional, ele tem várias pessoas que trabalham e ele tem já meio que segmentado. Tudo brifado, né? Tudo muito brifado. É briefing de o que vai ser a entrega. O que vai falar. O que precisa falar. Qual dia vai entrar. Que horas vai entrar. Que roupa você vai usar. Essa cor pode. Essa cor não pode. Essa palavra pode ser dita. Essa palavra não pode ser dita. Então, eu preciso me adaptar dentro do briefing do cliente. Mas eu também não posso ser uma pessoa toda brifada para o resto da vida. Então, eu preciso ter esse trabalho autoral. E, ao mesmo tempo, eu também tenho marcas que já são completamente assim, livre. Paulinha, faz como você imaginar. A gente confia em você. A gente quer um vídeo, mas vai. Pode escolher as roupas, pode escolher o que você quer fazer, o que eu também amo. Mas eu também amo o desafio de chegar uma coisa que seria mais engessada e eu conseguir dar a minha cara, dar a minha personalidade. Acho que isso assim, eu gosto de desafios. Puxando esse gancho, já mudou muito, né? O mercado começou como blog, depois a gente foi para o Instagram, hoje a gente tem produção de vídeo, tem o TikTok, tem o YouTube, tem outras milhares de plataformas. Dentro de tudo isso, né? E dentro de tudo que tu já produziu de conteúdo, o que mais brilha seus olhos? O que você mais se identifica, já que você é essa comunicadora nata, né? E eu tenho certeza que você gosta de fazer tudo que você faz, é nítido, mas o que brilha mais nos teus olhos? Eu gosto de pensar em todo o conteúdo. O que eu gosto é quando eu tenho tempo com o cliente para a gente conversar, porque às vezes nem o cliente sabe muito bem o que ele quer, né? Porque cada ação ela vai ter um impacto diferente. Então tem uma ação que ela é mais institucional, onde eu vou trazer aquela imagem linda, aquele vídeo institucional lindo, aquela coisa, nossa, que coisa incrível. Essa marca, né, conseguir passar o DNA, a história da marca. Mas esse vídeo ele não vende. Então o que você quer? Você quer um institucional? Você quer reverberar a venda? Você quer aumentar o volume de seguidores. Então, para cada ação, existe uma estratégia específica. E eu gosto de pensar na estratégia. Então, assim, é legal conversar com o cliente para entender o que é que o cliente quer nesse momento. E aí, a partir disso, me fala da coleção. Como você pensou nessa coleção? A partir daí vão vir os insights e vão vir as ideias. Eu gosto de trabalhar com tudo isso. Pensar qual vai ser a ação, como vai ser a ideia, aonde eu vou fazer, como eu vou fazer. Será que é melhor um vídeo? Será que é melhor, ao invés de a gente fazer um story, a gente pegar, vamos supor, várias roupas e ao longo da semana, do mês, eu ir introduzindo uma peça aqui, uma peça ali, misturando, fazendo um styling com outras roupas minhas. Então, assim, tudo depende dessa conversa com o cliente. Então, o que brilha meus olhos é construir essa estratégia juntos e ser livre para poder criar de uma maneira mais autoral mesmo. Construir junto com a marca. Quando vem brifado é um pouco mais difícil, mas eu também gosto de desafios e eu acho que marcas grandes, elas precisam ter tudo isso muito bem segmentado, senão vira uma bagunça, né? Sem dúvidas. Com certeza. E, Paulinha, eu tenho uma curiosidade, assim, a gente sabe que o seu estilo é bem diferente, né? Você é bem ousada nas produções. Qual é a sua fonte de inspiração, assim? Onde é que você se inspira? Onde é que você busca inspiração? Olha, eu sou uma pessoa que eu amo viajar. E eu acho que as minhas viagens, elas me inspiram bastante. Sou dessas que busca sempre roteiros mais inóspitos, lugares diferentes, onde eu vá ver cultura diferente, cor diferente, gastronomia diferente. Amo gastronomia.
arte. Todas as minhas viagens são bem pautadas com arte. O Felipe também adora, então a gente se conecta com galeristas, com artistas, a gente vai a exposições, e eu acho que isso tudo vai trazendo mais repertório. O olhar, né? Vai trazendo mais repertório. Conexões também com pessoas, quando você conhece novas pessoas, você vai abrindo o seu repertório. Mas eu acho assim, que na hora que eu vou montar o meu look, é muito fluido. Ele pode partir de uma peça específica, eu posso começar por uma peça, e eu vou sair daqui a meia hora, eu não sei ainda o que eu vou vestir. E aí eu entro no closet com essa peça e aí eu começo a ter as ideias. E eu sempre fui mais livre na minha maneira de se expressar com a vestimenta. Eu nunca tive vergonha, tanto é que quando eu era mais nova, eu vestia umas roupas e as minhas irmãs chegavam para mim e falavam assim, para onde você vai desse jeito? Comigo você não sai. Para onde você vai? Eu falei assim, Carol, Artemisia, vocês não sabem de nada, eu tô linda, eu tô maravilhosa. Vocês aqui não sabem de nada. E eu saí assim, devia estar mesmo meio estranho, mas eu ia, acreditava e eu ia. Então eu sempre tive muita personalidade assim na minha maneira de se vestir. A minha mãe nunca podou, nunca cortou. Então, realmente, para Fortaleza, para o Ceará, eu sei que várias coisas que eu já usava e ainda continuo usando, podem ser um pouco, assim, diferentes. Mas eu acho que hoje eu construí tanto esse DNA que eu escuto muitas pessoas dizendo, nossa, só a Paulinha vestindo isso. Né? E é muito verdade, legal, porque você constrói a sua identidade. Total. Você tem um DNA, assim. É verdade. Não, eu não vestiria, mas na Paulinha Agora dá também não é certo. todo mundo que segura, né? Tipo um look muito diferente. Tem coisas que a gente vê, eu já até comentei com a Débora, isso aí fica lindo na Paulinha, mas em mim não iria ficar, entendeu? Isso, muitas vezes assim, até você não pra outro e não em mim. E porque tu tem um biotipo diferente do meu e tal, isso aí é muito Eu acho que faz relativo, parte né? do autoconhecimento, né? Quando você conhece o seu corpo, quais são as cores que te valorizam, quais são as formas que te valorizam, o que você quer passar, porque não é só isso, mas o que você quer passar? Eu sou uma pessoa que trabalha com moda, que trabalha com comunicação, que gosta de coisas mais ousadas, mais vanguardas, então aquilo ali para mim, dentro do meu universo, ele comunica. Será que para minha irmã, por mais que ela gostasse tanto quanto eu, que é uma médica, comunicaria? Então acho que é muito do universo que a gente vive e do que a gente quer comunicar, porque a nossa maneira de se vestir, a nossa roupa, ela é uma comunicação, né? Uma comunicação não verbal. E ela fala antes mesmo da gente falar. Então, se uma pessoa que não me conhece me vê a primeira vez, ela já vai ter algumas percepções a partir da minha maneira de se vestir, das cores que eu escolhi, do cabelo, da minha maquiagem. Ela vai, poxa, essa menina deve trabalhar com moda, ou então ela é uma pessoa que gosta de arte. Então, você já vai tendo algumas percepções. E eu gosto muito de usar a roupa como uma forma de comunicação. Paulinha, e assim, eu vou falar agora um pouco como consumidora, né? Eu amo acompanhar influenciadoras, acompanhar a gente que trabalha com moda, a gente tem que estar o tempo inteiro, né, ligadas, né? Eu todo dia antes de dormir eu tenho que olhar todas as pessoas que eu curto, né? E vou stories, feed. Isso também é uma fonte de inspiração para a gente, né? Mas não só do que elas vestem, a gente gosta também de saber o que ela faz, né? Assim como a gente está falando que, como empresárias, as pessoas querem saber quem está por trás das marcas, eu acho que a gente, como consumidora desse conteúdo, a gente também quer saber, né? O que é que ela está fazendo. E, assim, eu acho que passa muito mais credibilidade quando a gente conhece mais o dia a dia de vocês, e eu acho que você faz isso tão bem, é tão legal acompanhar a tua vida, né? E eu acho, assim, te interrompendo, foi uma grande mudança, né? Porque antes a gente tinha um Instagram de fotos. Exatamente. E como eu vinha do universo da moda, se você olhar para o meu Instagram lá no começo, ele era uma pegada bem editorial. As minhas fotos eram super fotos produzidas, bem editorial. Então, assim, isso gera o quê? Um distanciamento. Porque quando você olha para aquela foto que está com uma luz perfeita, que tem um acting perfeito, que tem um super styling, você olha e diz, lindo, não dá para mim. Exatamente. Lindo, mas não me vejo aqui. Muito distante de mim. Então, quando surgiu os stories, você diz, poxa, mas olha como ela é tão próxima a mim. Olha como ela fala com um sotaque, né, do interior. O mesmo sotaque que eu tenho. Olha como ela acorda, como ela é sem maquiagem, ela né? mostra ela natural, como ela acorda. Ela é que nem eu. Ela faz as coisas que nem eu. Então, você quebrou. E, na verdade, é isso que gera conexão. Exatamente. Né? A foto, ela dá um distanciamento. Exatamente. O que gera conexão é isso. E eu acho, assim, que você faz super bem.
E como você falou, né? Antigamente era imagem. E tem algumas influenciadoras que elas não ultrapassaram essa barreira. Né? E assim, para nós é muito mais interessante a gente saber que ela tá usando aquele look da foto, mas que ela usou mesmo no dia dela. Aí eu tô falando como cliente, ela não usou só para fazer a foto. Como contratante, para mim também é o mais importante. A cliente vê dizer, a Paulinha usa realmente, ela gosta, né? Ela passou o dia inteiro. Eu nem sei se é publicidade. Entendeu? Acho que esse sentimento... Mas faz diferença. De falar, da pessoa pensar, eu nem sei se ela está fazendo a propaganda ou se ela gostou mesmo, é o X da questão. Assim, por isso né? que você tem que se identificar com a marca. Exatamente. Porque quando você se identifica, você leva para o seu dia a dia. Exatamente. E assim, eu acho que eu trato as minhas roupas com vida. E a vida, assim... prolongada. Então, se você acompanhar, você vai ver que eu estou repetindo roupas várias vezes e de maneiras diferentes. Eu gosto de mostrar isso para as pessoas também, sabe? Eu viajo, às vezes, e falo, cara, vamos fazer uma mala super inteligente. Tem uma blusa da Lesa Liz, golinha canelada. Super uso, sim, ela já tá amarelhinha. Gola alta. Um dia desse ela usando. Eu adoro quando eu vejo. Uso Tu demais. sempre e o tá jeans usando também. ela. Tu não me vê, não. Uso muito jeans também. Muito. Agora, essa da canelada, ela tem assim, muito talvez, antiga. sei lá, uns 6, 7 anos. Mas eu tenho no meu guarda-roupa, assim, roupas cinza, né? Galinha alta, que tem um vizinho aqui. Que eu uso e muito, sempre de tu tá 5, usando. 6, 10 anos. E eu quero muito mostrar isso para as pessoas, Eu sabe? acho que você tem que gostar Exato. do que você tá fazendo. E quando você tem gosta, que amar. flui natural. Exatamente. Porque quando você gosta, ai, que saco ter que me mostrar hoje porque eu tenho um publi. Não, já é tão natural para você mostrar o seu dia a dia, né? Então você não vai mostrar só quando é um publi, você vai mostrar também porque você gosta de estar compartilhando, né? Isso faz total diferença hoje em dia. É isso que às vezes, quando você tem uma entrega que ela é muito brifada, com data, com horário, isso te prende um pouco. Porque entende que se ela é brifada com horário, eu preciso enviar para aprovar. No que eu preciso enviar para aprovar, eu preciso gravar isso com antecedência. E quando eu gravo com antecedência, eu perco um pouco dessa naturalidade. Sim, com certeza. Mas eu entendo que as marcas precisam ter uma programação e precisa ter o cuidado também de será que ela não vai falar alguma coisa que está fora do briefing ou que pode prejudicar a imagem da minha marca? Né? Então, entendo. E aí a gente tem que tentar fazer como que eu vou produzir esse vídeo de uma maneira que ele não se perca no meio do meu dia, que é o dia que eu vou postar. Exatamente. Né? São os desafios assim, que você Desafios, vai tentando Que é o caso fazer. das lives que a gente faz, né? Que a gente, quando vai preparar uma live, é tudo assim no improvisado. E, assim, é impressionante como as pessoas gostam daquele conteúdo improvisado, né? Que a gente está ali na hora, mostrando, ao vivo. Faz diferença, né? Do que uma coisa gravada, do que uma coisa pensada. Assim como aquele look lá do dia que a gente está usando para trabalhar mesmo, que às vezes até nem é tão interessante, né? Essas coisas pequenas do coisas dia a dia. Realmente do dia a dia. É o que gera conexão. E eu acho que hoje em dia a palavra-chave do momento para tudo é conexão, né? As pessoas, como você falou no começo, compram por um propósito, compram porque acreditam, compram porque se conectam, consomem um produto porque se conectam, né? E elas vão se influenciar por uma influenciadora, criadora de conteúdo, porque elas se sentem conectadas com ela, né? E eu acho que ter essa visão, trazer isso também, esse além, você consegue assim, lindamente. Eu amo acompanhar o seu trabalho e faz um grande diferencial, de fato. Obrigada. Como você faz para conciliar família, trabalho, enfim, casa, tudo isso? A gente sabe que é difícil, que é corrido, né? Esse é um grande desafio. Por exemplo, hoje o Bentinho estava doente, com febre, para vir gravar. Mas quando a gente tem o suporte, né? Eu acho que isso é muito importante, ter uma base familiar com suporte, onde um apoia o outro, acredite no outro. A gente dá um jeitinho. Várias vezes eu fiz trabalhos em São Paulo que eu saía daqui de madrugada, chegava para o trabalho, fazia o trabalho e à noite voltava e chegava aqui de madrugada para poder estar em casa, dormir em casa e ficar o mínimo possível. Quando eu posso, eu levo o Felipe junto. Quando posso, levo o Bento também. Ele também, né? Vamos todos. Mas eu faço muito bate e volta. E é difícil. É difícil, mas assim, o que eu tento dizer para o Bento, que eu sempre disse desde o começo, quando eu saía para trabalhar para São Paulo, ele falava, mamãe, não vai, por que você vai? E eu acho que é tão importante a gente ter a nossa carreira. E lá na frente, ele vai enxergar isso, ele vai ter orgulho, sabe? Porque eu falo, filho, a mamãe está indo trabalhar e a mamãe é muito feliz com o trabalho que ela tem.
eu sou muito feliz e muito grata de ter esse trabalho. E você vai ter orgulho da mamãe, porque eu estou indo fazer aquilo que eu amo. Então, acho que a gente planta também uma sementinha ali nos nossos filhos, também nós, enquanto mães e mulheres, né? Principalmente dentro de um casamento onde eu tenho liberdade financeira, eu poder escolher e batalhar pelos meus sonhos e ter o meu marido ali do lado e poder mostrar para o meu filho o como isso é importante, sabe? Porque é a realização pessoal, isso faz diferença. Isso não tem preço, né? Não tem tem dinheiro preço. que pague. Exatamente. Às vezes eu falo lá em casa também, filho, a mamãe, por que você vai trabalhar? Filho, a mamãe ama trabalhar. Você não gosta de brincar? Você não gosta de ir para a escola? A mamãe ama trabalhar. Aí ele fica olhando, mas ele vai plantando ali, vai né? plantando, Uma sementinha. com certeza. Né, nele. E assim, isso gera uma admiração também tremenda. A minha mãe a vida inteira trabalhou muito. Eu sempre admirei muito isso nela. Apesar de que quando era pequena eu não Reclamava. tinha... eu disse assim, nunca quero ser bancária na minha vida. Deus me livre, minha mãe trabalhava no banco. É o pior emprego do mundo, eu dizia. E a outra coisa também Mas é que assim, o exemplo arrasta, né? Exato. E Arrasta a outra de coisa é que a gente viaja muito em família, eu acabo levando muitos trabalhos na viagem, porque os meus trabalhos eles não param. Eu falo assim, cara, filho, a mamãe tem um trabalho tão maravilhoso, porque eu consigo fazer os meus horários. Posso viajar com você eu posso trabalhar, viajar né? e estar trabalhando. Não é aquela coisa que eu tô num horário de, sei lá, 7 da manhã, 7 da noite fora de casa. O meu trabalho praticamente é dentro de casa. Eu gravo os meus conteúdos em casa, eu fotografo em casa, eu filmo em casa. Então, a gente está ali sempre muito presente e muito próximo, né? Que Então, ele acompanha muito de perto o teu trabalho, ele né? acompanha e é tão engraçado. Ele dá tantas ideias. Mãe, eu tive uma ideia muito legal para um vídeo. Aí quer escolher os meus looks. Então, ele acompanha, ele faz uns looks bem criativos. Mas o que eu ia dizendo é que muitas vezes nas nossas viagens de família, eu tenho que lavar também os meus trabalhos, porque eu tenho os meus clientes. E o Felipe, mais uma vez, me ajuda, faz as minhas fotos, né? Tem que bater umas 30 mil fotos? Tem. E não pode reclamar. Reclama? Sim. Mas faz, por amor, A gente foi para Paris, né, agora no começo do ano. Eu, a Tícia e os nossos maridos. Aí já disse, olha, vai ter um dia. Primeiro que falta, eles não podem nem reclamar, né? Eles têm que bater. E o meu marido... viajaram consciente que a gente ia viajar a consciente, trabalho. total, né? Não, mas a gente quer ir. Não é totalmente a trabalho, mas... Já levei o Felipe também totalmente a trabalho. Aí meu marido já está acostumado, que aí ele já sabe o ângulo que eu gosto, que aí ele sabe que vai dar menos trabalho. Aí ele consegue fazer minha foto em poucas fotos. Mas aí no último dia a gente foi fazer um shooting. Aí vocês pensam que vocês vão... Aí eles, nesse dia a gente vai pro estádio, a gente vai pra não sei aonde. Aí vocês estão realmente pensando... A gente tem uma mala de roupa ali que vocês não vão ajudar a gente. Tem que carregar as roupas. Aí eles ficaram o shooting inteiro com a gente, com o fotógrafo e com era até a Johanne, que mora lá em Paris, o fotógrafo. Perfeita. Que é o marido dela, né? E eles lá carregando nossos looks, segurando a luz. Bem. E eu digo, é isso aí, tem que, né? Tem que assim, ajudar. É super importante esse suporte dentro de casa, ele é fundamental. Ele faz diferença, senão não funciona, não gente. funciona. Se não tiver... Tem que entender, não tem dá. que... Exatamente. E assim, né, essa história de que ajuda, não ajuda, né? Faz realmente assim, divide. Eu acho que quando as coisas são divididas, tudo dá certo. É verdade. Né? Tudo acontece. A gente, graças a Deus, também, eu posso falar pela Letícia também, tem muito suporte dentro de casa e isso faz toda a diferença para a gente conseguir produzir o tanto que a gente precisa produzir no nosso dia a dia. É verdade. Né? E colocar toda a energia que a gente coloca, né? Porque tem uma coisa que a gente já está no nosso 5º episódio. E todas as pessoas que passaram por aqui, Paulinha, não só falam a mesma coisa, como tem a mesma energia, entendeu? Dentro do trabalho. Sabe? Pessoas realmente que têm sucesso, que têm uma trajetória linda, mas colocam muita energia no seu trabalho, abdicam de muita coisa, né? Uma hora estão dando mais atenção para uma coisa, outra hora para outra. Mas essa força, sabe? Que todas essas mulheres que a gente conversou têm, você também, de querer fazer acontecer, de saber aonde quer chegar, ela faz muita diferença, assim, realmente, de fato. É legal a gente acompanhar, né, Tícia? E vai vendo, né? Quais são sabe, as mesmas conexões, né? Conexões, as mesmas coisas, sabe? Não existe uma receita, mas a gente sabe que fazendo certas coisas a gente sabe não desistir, né? E ter noção do que a gente quer, não pensar só no acreditar, ter apoio, não desistir, né? E a outra coisa que eu ia comentar, que, assim, nem sempre, vamos supor, o Felipe não gosta tanto de gravar. Ele não gosta de fotografar. Que marido gosta de fotografar? Quem gosta, né? E aí eu lembro que a gente estava em uma viagem e o Bento queria fazer um passeio para ele. E a gente foi fazer o passeio do Bento. E depois a gente ia no museu
Quando terminou o passeio do Bento, falou assim, eu não quero ir no museu. O museu é muito chato. Eu falei, olha, mas a vida ela não é só sobre você. A vida não gira em torno de você. Nós somos uma família. E aquilo que faz você feliz, faz o papai e a mamãe felizes. Eu vim aqui hoje fazer esse seu passeio, não foi porque eu queria ou o seu pai queria, foi por você. E agora a gente vai no museu porque é aquilo que o seu pai quer fazer e a gente fica feliz por ele. Você acha que o papai adora fazer minhas fotos? Aí ele... Não, mas o papai sabe que isso é importante para mim e que isso me faz feliz. E é isso que uma família faz, né? Juntos, a gente faz e a gente fica feliz quando faz pro outro o que vai deixar o outro feliz. Porque a sua felicidade me faz feliz. Aí ele ficou assim, pensando... Tá bom, então vamos no museu. E foi super divertido, porque quando chegou lá, tinha uma cartinha para as crianças, para elas pintarem qual era o quadro favorito. Ele não queria ir embora do museu. Cada quadro ele queria sentar e desenhar e museus escolher. na Europa, eles são todos preparados para receber criança, né? É lindo quando Exato. você vê passando, a criança tá ali sentadinha, desenhando, olhando pro quadro. Eu acho a coisa mais linda, a coisa assim. mais linda do mundo. Ele tá com 6 anos hoje e ele tem umas referências, assim, sabe? Outro dia ele viu um quadro e perguntou se era da Tarsila. Ele fala que é abstrato, que é bem realista. Então, assim, você vai vendo que ele vai pegando umas informações nas viagens. A gente leva ele para lugares que, às vezes, muitos pais não levam os filhos porque acham que não cabe. A gente sempre levou. Contrata um guia para explicar. O Felipe ama história. Desde muito pequenininho, tu sempre viajou com ele, né? Desde muito pequenininho. Olha, a gente já fez... Grécia, ele foi, acho que ele devia ter 2 anos. A gente fez Atenas, foi nos museus. A gente fez Jordânia, com ele com 3 anos. A gente foi em Botsuana, na África. Outro dia a gente estava revendo os vídeos e ele lembra. Ele fala, ele tem assim memórias de histórias que ele viveu nessas viagens. Que isso aí é uma construção, gente, que é um presente, sabe? Exatamente. E ao mesmo tempo eu também sempre gosto de colocar ele com os pezinhos no chão. De tipo, isso é uma grande oportunidade. Não é todo mundo que tem isso. Você, filho, é assim, é uma parcela tão pequena, né, que pode ter acesso a isso, que vamos valorizar aquilo que a gente tem. Assim, a gente viaja. Eu falei, cara, filho, o sonho da mamãe era viajar. Eu fui viajar a primeira vez para fora, eu tinha 18 anos. Meu sonho era conhecer o mundo. Eu sabia, Débora, Tícia, eu sabia tanto que eu ia conhecer o mundo inteiro. Desde pequena, eu ia dizer para minha mãe, eu vou conhecer o mundo inteiro. E a mãe ia ficar assim, minha filha, vai. Eu falei, vou conhecer o mundo inteiro, mãe. E, assim, cada viagem é com essa mesma energia, sabe? Como se fosse a primeira viagem. Como se fosse realização de um sonho. E eu passo muito isso para ele. E, assim, vamos valorizar isso que a gente está vivendo. Isso aqui que a gente está vivendo é único, é um sonho, né? é um único. Porque são as experiências da viagem, são os momentos em família. A gente leva ele para ir em restaurantes com a gente de menu degustação, sabe? Então, assim, são momentos únicos. É verdade. Mas que muitas pessoas não poderiam fazer, então eu gosto sempre que ele enxergue e valorize aquilo que a gente está podendo proporcionar para ele, sabe? Mostra as minhas origens, o quanto isso é difícil. E acho com que a gente certeza, tá às vezes, o filho, ele questiona, né? Por que a mamãe trabalha tanto? Por que a mamãe não está aqui hoje? Mas no fundo, eles admiram demais a gente, com né? certeza, admiram. Essa semana aconteceu um caso da psicóloga da minha filha me chamou para conversar. E ela falou, Ana, a Letícia te admira tanto, mas tanto. Ai, gente, já dá vontade de chorar, né? Toda hora ela fala de ti aqui na sessão. Mas ela vive me questionando. Mãe, tu não tá aqui. Mãe, tu não foi pra dança comigo. Mãe, tu não fez isso. Mas ela, no fundo, ela sabe que é importante. Quando ela vem aqui, né? ela se realiza aqui na Les Alice. Ela se realiza. Eles são, né? Ela se inspiram demais na gente, né? Impressionante. É lindo, né? É lindo. E aí, já que a gente está falando, né, de família, mas da vida pessoal, Paulinha, agora há pouco tempo você descobriu, né, que tem menopausa precoce, né? Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa descoberta, como é que foi esse processo para você, né? Você descobriu quando eu estava tentando engravidar. Foi. Né? Eu demorei um pouco, assim, depois que eu descobri, porque, na verdade, quando eu descobri, eu logo emendei no tratamento. Que poucas pessoas conhecem, mas né? eu achei que eu deveria, na época, eu falei, gravei stories, expliquei para as pessoas, porque eu acho que serve como um alerta. Né? Eu descobri a menopausa precoce com 33 anos, muito precoce mesmo. E, na época, a gente estava em meio à pandemia. Eu parei de menstruar e eu achava que era por conta de tudo que estava acontecendo, sabe? Achava isso emocional, acho que a gente está vivendo momentos, né, super difíceis, isso está atrapalhando até a minha menstruação, deve ser isso.
E aí a gente ficou um tempo na fazenda, ficamos lá 3 meses e nada da minha menstruação vi, e a gente já queria ter o segundo filho. Eu falei, cara, quando a gente conseguiu, as coisas normalizaram mais um pouco, eu consegui, né, agendar uma consulta, porque até então a gente não estava saindo, né? E aí eu já estava 6 meses sem menstruar. Aí eu agendei, ao invés de ir na minha gineco, eu agendei uma consulta com um especialista em reprodução humana. Fui, fiz todos os exames, e que aí quando eu cheguei, que ele viu os meus exames, ele falou, olha, você está com os hormônios muito abaixo e é uma menopausa precoce. Aí eu, quê? Não, doutor, eu tenho 33 anos. Não pode. E aí eu lembrei que a minha mãe entrou aos 37. Foi mesmo. Então tem um fator genético, né, já relacionado. E aí ele falou assim, olha, não é impossível, a gente pode conseguir ter essa gestação, vamos começar o tratamento. Então eu passei 1 ano fazendo o tratamento para tentar fazer uma fertilização in vitro. E esse tratamento, como eu estava com todos os meus hormônios abaixo, as doses eram muito altas. E isso mexia muito comigo. Eu estava em pandemia, eu tinha descoberto uma menopausa e eu estava usando doses muito altas de hormônios, de injeção, gel, o que me deixava completamente fora de si. Era assim, coisas de infrações, eu chorava, eufórica, depressiva, irritada, mas eu estava muito determinada. Tanto é que eu terminava uma tentativa e aí o médico dizia, você quer dar um intervalo, esperar um pouco, 1 mês? Eu falei, não, eu quero já ir para a próxima, vamos, não. Estava muito determinada. E, mais uma vez, o Felipe foi muito parceiro, porque ele falou assim, olha, ele chegou para mim e falou assim, eu sou muito feliz e muito realizado com a nossa família. Vocês já são tudo para mim, meu coração já está preenchido. Você só vai continuar até onde o seu corpo aguentar. Quem vai decidir isso é você. Meu Deus, eu vou tipo chorar. assim, eu não tenho, não sinta nenhuma pressão minha pra gente ter o segundo filho. Tá tudo bem. Mas eu dizia, não, eu ainda quero tentar. Então, foi 1 ano assim. Até que, depois de 1 ano, eu falei, vamos viajar, vamos passar um tempo fora. A gente ficou 1 mês em Miami, que foi até o primeiro summer camp do Bento que ele fez. Coloquei ele no summer camp. Ele tinha 5 anos. Que era para eu pensar, desacelerar. Em Miami já não estavam mais usando máscara. A gente já ia conseguir vacinar por lá também. Era um momento para eu parar de tomar os remédios e refletir. Porque quando você está ali no meio da medicação, a sua cabeça fica meio conturbada, assim, você não consegue pensar, né? Sabe? E aí eu ficava assim, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Quando eu captava que vinha o resultado, não deu. Aí eu caía em choro, aí depois eu ficava mal, porque como que eu tô chorando? Eu já tenho um filho. Sabe aquela coisa assim, eu não posso chorar, tem mulher que não tem filho, mas eu queria ter um filho. Uma loucura. Aí quando a gente chegou lá, eu falei assim, cara, calmou agora. É isso, minha família é perfeita, tá tudo lindo, tá tudo redondo, meu filho é maravilhoso, não vou mais fazer o tratamento. Acabou, vou agora depois voltar para o médico para fazer reposição hormonal, não quero mais fazer. E aí fui conversar com o Bento, porque toda noite, na hora que a gente ia dormir, que a gente rezava, ele pedia. Irmãozinho. Ele pedia um irmão, e ele dizia, papai do céu, eu quero um irmão. Não, papai do céu, um irmão não, eu quero 2. João e Maria, vários nomes, né? E eu, ai, minha Nossa Senhora. E na época eu ainda nem tinha descoberto que estava na menopausa. Eu já achava, poxa, se eu tiver que fazer um tratamento, porque não estou menstruando, vai que, né? Vamos ser mesmo gêmeos, que coisa e tal. E aí eu fui conversar com ele. Eu falei, olha, filho, a mamãe queria te dizer que pode ser que eu não tenha um outro filho, que você não tenha um irmão ou uma irmã, mas que eu sou muito feliz e mesma coisa que o Felipe me disse, eu fui falar com ele. Eu falei, o coração da mamãe é todo preenchido por você e pelo seu pai. E nós somos um tripé. Então, tá tudo perfeito. E ele olhou para mim e disse assim, você tá bem, mamãe? Eu falei, tô, filho. Então, tá tudo bem. Nunca mais ele falou sobre ter irmão. Ele entendeu e aceitou de uma boa. Ele fala que os irmãos são os cachorros. E já teve outros casos, assim... Tem vários priminhos também, vários né? primos. A Liz nasceu com 1 dia de diferença bem dele, próximo, né? A Carol teve a Liz, no dia seguinte eu tive o Bento. Então, eles são super unidos, são bem próximos. Tem a Maitê também, né? Tem a Maitê da Artemise. Tem o Rafinha, que é o mais novo da Carol. Às vezes, os meninos brigam muito, Rafa e a Liz. Aí a Liz fala, ai, que o Rafa... Aí o Bento diz, mas Liz, tanta gente queria ter um irmão. Evoluído. Mas, enfim, depois que passou o processo, eu ainda estava em tratamento, eu gravei
e falei pras pessoas, porque eu sentia um peso muito grande, porque eu tinha que continuar gravando os meus stories, mas eu tava mal. Mas nessa época tu ficou um pouco mais afastada? Nessa época do tratamento em si? Foi 1 ano, né, de tratamento, então eu tinha que honrar com os meus clientes, eu tinha que gravar. Não podia também largar não tudo podia e largar abandonar tudo. Eu e gravava, se mas tinha horas que eu esconder, tava né? muito mal, que eu tava triste, mas eu tinha aquele cliente para entregar. Então, Mas essa deu uma desacelerada. Mas tu chegou a comentar só bem depois, né? no meio do tratamento já eu comentei. Eu ainda estava em tratamento quando eu gravei e falei. E para mim foi assim como se tirasse um peso, né? porque eu sou uma pessoa muito transparente. O nosso trabalho acaba sendo muito transparente no dia a dia. Então, assim, eu passava por coisas e por situações que, de repente, se eu tivesse aquele canal ali para falar, para me abrir ou até para alertar outras mulheres, teria sido mais leve. E foi, depois que eu falei, foi mais leve. E eu recebi tantas mensagens de mulheres iguais a mim, que eu entendi, poxa, não tem nada errado comigo, porque você entende, caramba, minha vida acabou, eu tenho 33 anos, estou na menopausa, meu marido não vai mais me querer, agora eu sou uma doida, né? Histérica, e agora? Então, eu comecei a ver que eu não estava sozinha, que tinha outras mulheres passando por isso, que tinha outras mulheres que não tinham conseguido também fazer tratamento. Talvez outras que não tinham nem filhos, né? Outras que não conseguiram ter seus filhos. E aí você vai enxergando. E acender uma luzinha para muitas mulheres na nossa idade, porque a gente sabe que hoje a gente casa mais tarde, a gente quer crescer no nosso profissional, e a gente deixa para ter filho mais tarde. E o nosso relógio, Vai adiando infelizmente, isso. ele não é igual ao relógio do homem. Né? A gente tem um reloginho ali que está batendo. Então, a gente sabe que tem até X anos, a gente produz uma quantidade boa e saudável. Essa quantidade, ela vai caindo. Os nossos óvulos, eles vão, né, ficando mais... Então, assim, acendeu bastante para várias mulheres na minha idade, até mais novas, já congelaram seus óvulos. É isso que eu ia falar, né? Já tem a oportunidade de congelar Exatamente, seus óvulos, né? assim... Se eu soubesse... Que é uma grande, assim, conquista. Se tu soubesse no começo, Se eu soubesse, eu teria Com congelado. certeza. Sei lá, depois do Bento, que eu tava ali numa produção bombando, eu teria rapidamente... Imagina que a gente tá ali com 25 anos, a nossa produção tá bombando. Você toma um pouquíssimo hormônio, você já vai produzir uma quantidade bacana, você capta, congela, tá ali, você tá ali reservado, guardado. Vou focar nos meus projetos, sem ficar... Porque, cara, é muita pressão na mulher. A gente tem a pressão que tem que... Tudo tem uma hora, sabe? Então, se você tem aquilo ali resguardado e guardado, eu acho que... Acho que essa foi uma das grandes conquistas, assim, da medicina reprodutiva nos últimos anos, né? Foi essa questão de você poder congelar, né? Exato. Porque, como você está dizendo, para a mulher é muito Cruel. A gente falou na mesma hora. É cruel você ter um relógio tic-tac, né? E você, muitas vezes... sei lá, tá com mais de 35 anos ou não casou ainda, ou tá casada e não ainda quer ter filhos. Exato. Né? E às vezes a gente... A pessoa até não tem um momento, não tem condições financeiras ainda gente- de ter exato, filho, não né? tá no Eu sei que o momento momento financeiro, perfeito no nunca vai momento, existir, né? Mas eu entendo, Exatamente. assim, um casal, assim, que casa, ele quer ter um tempo para Sim, curtir. Até porque a gente sabe que um exatamente. filho, A gente dentro já de um casa mais relacionamento, tarde, muito ele mais. muda do que- Muda tudo. Muda toda a dinâmica da casa, muda toda a dinâmica do casal. Não é mais eu e você, somos nós. Né? Exatamente. Então, assim, realmente, quando a gente casa, a gente quer ter um tempo para poder viajar. E assim, a gente quer ter um tempo também para decidir a hora que a gente quer casar, né? Muitas vezes, muitas mulheres sentem aquela pressão, né? Depois, talvez, dos 30 e poucos, né? Tá chegando perto dos 35, porque, de fato, tá na medicina. Depois Mas dos 35 assim, a pessoa anos. casa, já vai ter filho, tem um primeiro filho, e aí já vai partir Até pro hoje segundo. eu escuto muito. Assim, aí quando você vai ter o segundo. Eu já falei várias vezes sobre a menopausa, mas até hoje eu escuto. Quando você vai ter o segundo. Mas mais do que você a precisa ter pressão da sociedade, é a sua pressão, né? Você sabe. Você já se você colocar pressiona, no Google, claro. a partir dos 35 anos, você começa a produzir menos. Tem uma possibilidade menor de engravidar. Então, é claro que isso vai mexer com você. Total. Né? E aí você tem um senso de urgência maior, né? Para você se acertar, para você Mas casar, até para aquilo você que a gente ter estava falando, filho. até hoje existe muita cobrança, principalmente de nós mesmos, mulheres com outras mulheres, de e aí, quando vai ter o segundo? Você precisa ter uma menininha. Gente, a gente precisa parar com Gente, isso. essas perguntas, assim, eu São sempre muito digo, eu acho, chatas. às vezes eu sempre penso assim, é falta de assunto. Você Sabe, encontra tipo com a assim, pessoa, você não tá com tem cara nenhum de assunto em grávida. comum. Como é cara de grávida? Sim, Nossa, você hoje tá com uma cara de grávida?
Como é a cara de grávida, gente? Se a gente pudesse pedir pra todo mundo, né? Tô na parar de menopausa. fazer. Vai casar quando? Vai arranjar um namorado? Não, começa, né? Aí depois, vai casar quando? Aí depois, vai ter quando é que vai ter o primeiro filho? Quando é que vai ter o segundo filho? E as cobranças não para, as nunca cobranças não param. acabam. Isso é falta de assunto mesmo, viu? É falta de assunto e assim, e aí, pela falta de assunto das pessoas, falta a sensibilidade, né? Que é um saco, não é só você que tá perguntando. Porque quando as pessoas começam a perguntar, é todo mundo, né? Não é só uma pessoa. A pessoa acha que é só ela que está perguntando. Não, aonde você chega, alguém vai lhe perguntar aquilo. É uma falta de sensibilidade. Mas muito isso é grande, muito né? cultural também, né? Aqui Total, no nosso muito estado, cultural. né? A gente tem muita curiosidade um pelo outro, né? Pela vida do outro. Já em outros estados não é bem assim, né? É cultural no fato também dessa pressão, né? De casamento, exatamente. de De estabelecer exatamente. com a idade X, né? Existe. Mas eu acho que já tem mudado muito, graças a Deus. Acho que e sim. a gente E eu acho que a gente vir, tem mostrar, que falar dar- sobre isso, tem que dar esse exemplo. vai dando essa viradinha, assim, aos sem pouquinhos, né? Por isso que eu achei legal a gente abordar esse assunto com você. Paulinha, e o nosso podcast, né? O tema dele é de degrau em degrau. Né? Conta pra gente qual é o próximo degrau, o que você ainda almeja na sua carreira, no que você vem construindo, né? Quais são os próximos passos? Você já tem isso claro ou você deixa as coisas acontecerem mais naturalmente? O que você ainda não conquistou, o que você deseja conquistar? Quais são os seus planos? Essa pergunta é difícil. De milhões. Perguntas de milhões. Eu acho que eu deixo muita coisa acontecer. Eu vou acompanhando o mercado e vendo as oportunidades. E as oportunidades que aparecem, eu agarro. Mas também com aquilo que eu te disse, com cautela, né? Porque, às vezes, a gente dá um passo grande demais e pode ser perigoso. Então, eu sigo lá no meu degrau em degrauzinho. Sem parar, né? Sem parar. Acho que esse mercado ele tem muito a crescer. Mas ainda com muitas mudanças, né? Então, a gente tem que estar atento. Eu gosto de pesquisar, de viajar, de buscar novos cursos e informações. Estou aberta. E assim, tem tudo a ver com o comportamento humano, né? E ultimamente, ultimamente que eu falo assim, nas últimas décadas, tudo tem mudado muito mais rápido, né? Há, sei lá, 30, 40 anos atrás, para você mudar o comportamento de uma sociedade, durava décadas, né? Hoje em dia as coisas mudam com a tecnologia. Tanto é que assim, a gente não sabe nem quais vão ser as profissões ofertadas para os nossos filhos quando eles crescerem, exatamente. né? Por isso que eu gosto muito de ter uma educação mais livre, mais aberta, mais ampla para o mundo, sem ser aquela coisa cartesiana, porque eu acho que o que eles vão trabalhar, ainda vai ter muita coisa que vai surgir, muita coisa nova. Pensa que quando eu me formei, o que eu faço hoje não existia. Né? Surgiu uma oportunidade, você tem que estar atento às oportunidades. Exatamente. Eu acho que é isso. Acho que as mudanças, né? As mudanças e as as mudanças dos oportunidades, comportamentos, claro. E você ir sempre se adaptando, né? Porque não é uma receita de bolo que você faz e vai fazer sempre daquela maneira, né? Tudo vai mudar o tempo todo. Eu acho que para todos nós que estamos aí nesse mundo empreendendo, né, de uma maneira ou de outra, com qualquer tipo de produto, de serviço. Mas eu acho que quando você acredita e você faz aquilo com amor, eu acho que as coisas fluem. Eu boto muito amor em tudo que eu faço. Assim, tudo que eu paro para fazer, ele é feito com muita dedicação e com muito amor. Eu não gosto de fazer nada por fazer. Se for por fazer, para mim não dá. E aquilo que tu falou no começo, né? Quando tu era criança, tu pensava, mãe, eu vou viajar o mundo todo. Mãe, é isso aqui que eu quero me comunicar. Isso, né? Com certeza foi com tudo que você construiu, né? Veio dessa visão, dessa vontade. Já sonhava grande. De acreditar. Né? Dessa energia, né? Que você colocava, de acreditar que você ia conseguir, que você ia conhecer o mundo. Eu tinha certeza. Né? Que você ia trabalhar com moda, né? Que isso ia dar certo, né? Então, isso faz muita diferença, né? Essa energia que você coloca. Às vezes, lá atrás, quando você nem tem muita noção do que você está falando, mas você vai falando e a gente vai assimilando aquilo ali, né? Até, às vezes, inconscientemente. Às vezes, consciente, mas às vezes, inconscientemente, né? Às vezes, a gente... Pode até ser que não imagine, eu vou ser muito grande um dia, eu vou ser a maior influenciadora do país. Às vezes não precisa nem ter essa visão tão grande, né? Mas o que você vai construindo ao longo da sua carreira, você não parar, você não querer, você não se aquietar, né?
E você ter esses sonhos dentro de você. Acho que é exatamente isso, é o fazem- não se aquietar. Acho que também eu sempre fui uma pessoa muito de trabalhar em conjunto. O meu trabalho, ele não é nada sozinho. Eu tenho várias pessoas comigo que fazem o trabalho acontecer e fluir. Sem essas pessoas, eu não conseguiria fazer. Que é a plataforma que eu faço parte, que é a Natália que está comigo, que é meu financeiro, que são os meninos que fazem as fotos comigo, que fazem os vídeos, as outras meninas dentro do grupo. Acho que a gente tem que estar O aberto. suporte que tu tem de pessoas para ficar com teu filho, Suporte de para pessoas poder para ficar com sair, meu né? filho, meu marido. Então, assim, é um conjunto, né? Ninguém faz nada sozinho. E eu gosto muito de andar de mãos dadas também, até com as meninas que fazem o mesmo trabalho que eu. Eu acho que juntas nós somos certeza, mais. Juntas nós temos mais voz, nós temos mais poder. E eu amo estar perto de pessoas que produzem conteúdos incríveis, ou de marcas incríveis, ou de pessoas que vão me inspirar, porque isso faz eu querer mais. Faz eu querer Verdade. ir além. Adoro ter ao meu lado pessoas muito boas. Porque isso não me faz querer ficar boiando no mar, sabe? Eu acho que quando Você sobe a sua régua, né? Exato. Minha régua ela é sempre para você cima. tem- Eu sempre exatamente. olho para quem tá acima e eu enxergo aquilo como uma maneira de eu, tipo, calma, você o que é melhorar, que eu né? posso O que eu posso fazer para eu também galgar isso? E também o que é que eu posso fazer para ajudar quem tá do meu lado para que também possa crescer. Eu amo ver Porque as assim pessoas... como eu me inspiro em outras pessoas, né? Eu trago também atrás de mim outras pessoas que se inspiram E aí, em mim, gente, né? isso é o que há de mais bonito, né? Porque se a gente pode crescer e a gente pode levar outras pessoas com a gente e a gente pode usar outras de referência para a gente crescer, mas admirando, eu acho que isso é o que faz total diferença. Verdade, Paulinha. Que bom, foi super bacana. Amei conhecer melhor a tua história. A gente já acompanha, já conhece, né? Mas nada como a gente sentar aqui e conversar. Ai, foi muito bom, Eu adorei. amei demais. Ficaria aqui mais umas 2 horas conversando sobre esse mundo que a gente ama, né, Tice? Ama acompanhar. Somos não só contratantes, como somos consumidoras. Fico muito feliz. E é muito legal ver essa trajetória que você já construiu, que você vem construindo, né? De te ver sempre se desafiando, sempre trazendo novidades, sendo inovadora. Com certeza é isso que faz total diferença no teu trabalho, é colocar amor, inovar, né? E como a gente falou, não se aquietar. Tudo isso que a gente falou aqui, né? Não Sai existe sempre da zona de conforto. Exatamente. É isso, obrigada. Exatamente. E como tu falou no começo, né? Todas as pessoas que a gente está entrevistando têm uma coisa muito parecida, Muito sabe? Uma com a parecida. outra. A energia Todas muito falaram parecida. de amor, de resiliência, de ter foco, determinação. Então é uma característica muito forte, né? Nas nossas E é um entrevistas. prazer enorme, a gente tem aprendido muito. Mas vocês também, gente. Obrigada. E é isso, foi um prazer enorme conhecer um pouco mais da história da Paulinha, né, Paulinha? De toda essa força que essa mulher tem, da trajetória dela, de todos os sonhos. Conhecer um pouco mais de todos os sonhos, de como começou, né? De como você chegou até aqui, de degrau em degrau. Foi lindo conhecer um pouco mais da tua história. Obrigada demais por ter concedido um pouco do teu tempo, né? Que eu sei que é muito corrido. Para vir aqui conversar com a gente, dividir, compartilhar um pouco mais da tua história. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer. Nosso Obrigada, bate-papo foi muito Paulinha. legal. Foi Eu espero que ótimo. vocês tenham gostado e, assim como nós, tenham virado mais fã ainda dessa mulher arretadíssima, maravilhosa, Paulinha Sampaio. Muito obrigada por quem ficou até aqui conosco, assistindo até o fim. Paulinha, diz o teu arroba, ninguém sabe, Adoro né? essa publicidade. @Paulinha Ninguém Sampaio. segue ainda a Paulinha. Obrigada demais. E aí, curtam, gente, compartilhem, mandem pros amigos de vocês, tá? Tá muito legal. Se tiverem o qualquer conteúdo. pergunta, né, deixa que a gente responde nos Isso, comentários. muito chique. Quem tiver perguntas, coloque aí. E muito obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada, gente. Acompanhe aqui mais um episódio do nosso podcast. É de degrau em degrau. Gente, eu já ia esquecendo pra gente. Ai, eu quero levar meu convidada, presente. super especial. Obrigada. Espero que você goste, pra você escolher os seus looks e fazer todo o... Várias a combinações aí, curadoria, né? Com a Ai, nossa gente, coleção. adorei já. Já vou abrir aqui agora. Sim, a gente também não brindou, né? Eu nem tô podendo brindar, mas, ó, não bebemos um golinho do nosso... Gente, Pra que você chique! escolher. Olha isso, um cartão presente. Ai, adorei, gente, que tudo. Ô, amiga, você Gente, merece. que tudo. Eu é só uma Oi, forma de seu agradecer. novo cartão favorito chegou. Adorei. E vamos brindar, né, gente, para finalizar esse podcast. Mais uma vez.
Quentinha até mais.